tem uma definição de vento solar dada pelo próprio espírito Joseph Kleber, através da psicografia de Robson Pinheiro, que me parece bastante útil, porque se a gente procura uma definição de vento solar em qualquer fonte, sei lá, até na Wikipédia, você evidentemente encontra, mas uma definição considerando apenas os aspectos da ciência puramente material, e Joseph Kleber, então, dá o seu ponto de vista num trechinho que está no livro Consciência, né? Um livro fundamental de Joseph Kleber para essas questões de mediunidade. O próprio subtítulo sugere isso. Consciência em mediunidade, você precisa saber o que está fazendo, né? Então, esse livro tem um capítulo chamado Vento Solar, Elementais e Outros Recursos Usados na Apometria. Então, eu quero só ler esse trechinho com vocês, para não restar dúvidas sobre vento solar, que eu acho que faltou uma definição mais clara na aula passada a respeito. Abre aspas para o espírito Joseph Kleber no livro Consciência. O chamado vento solar não é um vento propriamente dito, mas uma irradiação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas, tanto em sua composição energética habitual, conhecida nos estudos de meus irmãos da ciência, quanto em sua forma astral, correspondente a essas mesmas partículas e localizada na dimensão extrafísica, que evidentemente é o que nos interessa, né, numa reunião mediúnica. Retomando o espírito Joseph Kleber. As cargas de prótons, nêutrons, elétrons e uma infinidade de outras partículas emanadas do turbilhão solar vêm em alta velocidade banhando a Terra constantemente. Tais formações de pura energia, que são responsáveis pelo fenômeno da aurora polar, podem ser conduzidas da alta estratosfera mediante o auxílio de entidades especializadas a fim de esterilizar os locais para onde forem canalizadas. A energia dinâmica das partículas do vento solar tem a propriedade de influenciar magneticamente os campos de frequência de baixo teor vibratório, desfazendo-os ou fragmentando-os. Então, vocês percebem que, de novo, tem uma referência àqueles espíritos da natureza, né? Entidades especializadas que manipulam esses recursos e que, evidentemente, devem ser usados com toda a cautela, cercando-se dos conhecimentos e dos cuidados que a gente, eu acho que, assim, quase exaustivamente falou na aula passada, né? Bom, feito esse adendo, né, da aula passada, esse anexo, eu passo a falar desse nosso tema. E aqui eu quero fazer um preâmbulo, que é uma espécie de alerta, eu vou usar muito o livro Consciência, que eu acabo de citar, e também o livro Magos Negros, né? O livro Magos Negros tem um subtítulo Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita, e é um livro do espírito Pai João de Aruanda. Eu vou, inclusive, ler alguns trechos para vocês, e vou me valer, inclusive, de uma epígrafe de um dos capítulos. Epígrafe essa extraída do Livro dos Médiuns, no item 331, abre aspas para Allan Kardec, um texto curtinho, mas que tem a ver com esse alerta que eu quero dizer. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Essa é uma palavra central para Kardec, homogeneidade, e que a gente raramente menciona hoje em dia. Então, deve tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das reuniões, né, das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções. Mas então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Acho essa frase de Kardec lapidar, né? No item 331, como eu disse, do Livro dos Médiuns. É quase irônico, né? Ele está falando, claro, de uma série de precauções além da homogeneidade, eu considero essa central. A gente fala hoje muito em harmonia, lançar a mão dessa palavra sem conceituá-la, acho complicado, e me parece homogeneidade, o termo, além de ser favorecido por ser o termo de Kardec, o que ele prefere, me parece mais preciso, assim, né? Porque a gente, quando pensa em homogêneo, pensa numa coisa uniforme, né? Ou seja,
né, o que é um líquido que não é homogêneo, né, heterogêneo, é um líquido onde tem camadas, né, onde as coisas se separam, né, como, sei lá, um suco de maracujá, né, geralmente, rapidamente a água se separa um pouco da polpa e a gente tem que agitar. Então, essa imagem da coisa homogênea, né, uniforme, dá uma ideia de coesão, e pensar nos integrantes da reunião mediúnica assim, né, como uma coisa que não se diferenciam no sentido do objetivo que os reúne, né, e de estarem todos ali na mesma forma, né, com o mesmo ímpeto, me parece uma boa imagem, né? Então ele fala muito de homogeneidade de pensamentos, homogeneidade de propósitos, e aí ele diz, bom, isso se você quer uma boa reunião, se você não quer, aí paciência, aí qualquer coisa vale, né? Só não pode se queixar do produto, né? Então ele é muito claro ao dizer, né, que não adianta você imaginar que o produto não vai ser proporcional às condições de homogeneidade e outras mais que você tem entre os integrantes, né? E a gente não pode perder isso de vista. E me parece um preâmbulo, um alerta muito pertinente quando a gente vai pensar em como lidar com os espíritos, porque a gente tem a tendência de querer achar que o lidar com os espíritos está descolado de como a gente lida entre nós, espíritos encarnados, né, numa reunião mediúnica. É por isso que eu não queria deixar de fazer esse preâmbulo ao abordar o tema. Para destacar mesmo o quanto que não é possível falar de como lidar com os espíritos comunicantes se a gente não pensa como nós lidamos entre nós, né? Como é que a equipe de Jesus em ação, como os espíritos às vezes gostam de chamar, né? Uma equipe mediúnica, como é que essa equipe lida entre si, né? Afinal, se pode inclusive fazer a referência de que, no fim das contas, somos também espíritos, né? Somos espíritos comunicantes, num certo sentido, né? De espíritos encarnados, fazendo assim um sentido lato sensu, explorando esse título, mas o que eu quero dizer é que o sucesso, o êxito e o estilo de comunicação, a qualidade do que será obtido com os desencarnados, evidentemente se alicerça e é proporcional ao que a gente tem entre nós encarnados. Como é que a gente pretende comunicar e lidar com pensamentos de inteligências extrafísicas, né? Sejam elas os espíritos, sejam essas inteligências, né, aqueles que devem ser tratados, ou sejam aqueles, os imortais, né, que nos dirigem, mas como é que a gente pretende lidar com isso com o mínimo de acurácia, se entre nós o ruído de comunicação é enorme, não é? Se entre nós, porventura, a gente não consegue se entender, não consegue se fazer claro. Ora, se nós dispomos das palavras uns com os outros, imagina captar um pensamento que vem de outra dimensão, a gente precisa, aliás, a gente não pode perder isso de vista em momento nenhum. E esse capítulo do livro Magos Negros é o capítulo chamado Condensadores Energéticos. O subtítulo é Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita. Então, esses são os temas, né? Então, a gente vai falar bastante de campos de força, condensadores energéticos, como lidar com esses espíritos, feiticeiros e tal. Também um livro que eu recomendo profundamente para gente que trata com esses assuntos nas reuniões mediúnicas, né? Ou pretende tratar em alguma medida, precisa se preparar, inclusive ele dá vários alertas nesse sentido. Então, como eu dizia, o último capítulo, o capítulo 8, se chama Condensadores Energéticos, e tem duas questões que são do mais alto interesse que eu queria destacar aqui para esse nosso tema de pensar em lidar com o espírito comunicante, ainda nesse espírito dessa ressalva prévia, desse preâmbulo que eu estou fazendo. No item 121, esse eu não vou ler para vocês, mas apenas dizer que é um item em que o Pai João de Aruanda fala da importância da gente agir com responsabilidade, né? Humildade, para com os espíritos, né? Estamos sabendo bem o nosso lugar, né? Sobretudo ele fala isso pensando, se a gente está lidando com espíritos iniciados, é bom ter a devida consciência, né? De que estamos diante de espíritos especializados e cujo conhecimento nosso, aliás, cujo conhecimento, né? O conhecimento deles geralmente supera e muito o nosso, portanto aí
a gente precisa suprir essa deficiência com a certeza, né, de que a gente se cerca de espíritos especialistas na equipe, não é? Aptos a fazer frente desse conhecimento, e aí sim, aliados com a nossa energia de encarnados e a vontade, a gente pode muito contra esses espíritos e suas iniciativas, né, de maldade. Mas então ele frisa a responsabilidade, a humildade e o bom senso, que ele define, não é? Uma expressão também talvez um pouco gasta, mas que ele define dizendo que é o uso da razão aliado ao sentimento na medida certa, né? O Pai João, na verdade, toma de empréstimo essa palavra, essa definição do espírito Joseph Kleber, que fala bastante também em bom senso e define desse jeito, né? Ou seja, razão aliada a sentimento. Mas Joseph também é aquele que diz que Deus botou a cabeça acima do coração para que a gente reflita antes de agir por impulso emocional. Joseph é muito cauteloso com os impulsos emocionais. Aliás, né, como judeu que era, né, encarnado como Joseph Kleber, ele se insere muito na tradição judaico-cristã, na tradição de toda a Bíblia, né, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos estão sempre alertando dos perigos do coração, né, nesse sentido de o perigo de você agir motivado pela emoção, pelo sentimento e aquilo nublar, não é? É engraçado que a gente tem uma noção clara de como isso é perigoso quando a gente fala assim de perder a cabeça, né? Essa própria expressão que a gente usa, o fulano perdeu a cabeça, quer dizer, foi levado por emoções, né? Pode ser de raiva, de fúria, intempestivas, e aí a gente vê com clareza que não é um método que geralmente leve a bom lugar, não é? Entretanto, quando são sentimentos que a gente considera nobres, emoções assim, a gente é tomado por carinho, vontade de ajudar, amor, não sei o que, a gente parece que não vê um limite nisso e acha que ser levado por esses sentimentos em qualquer instância valerá a pena. Joseph aplica a mesma censura, não importa a qualidade do sentimento, vamos assim dizer, porque é preciso refletir, é preciso raciocinar e ter cautela antes de agir, né? Então, esse é o item 121 desse livro, Magos Negros. E, em seguida, nós temos o item 122, e desse eu quero ler um trechinho até um pouco extenso, são 3 páginas aqui eu quero ler com vocês, mas é porque suscita tantos dos temas que eu quero abordar, e o alerta que Pai João dá pensando nisso. Como eu disse, nós vamos ver esse tema em 2 aulas. Então, como lidar com os espíritos comunicantes de forma assim, né, propriamente dita, eu acho que vai acabar saindo na aula seguinte, mas acho que vale esse tempo para a gente fazer a ressalva, e a ressalva que Pai João faz, eu resumiria em clareza. Clareza na comunicação, né? Não dá para pensar em lidar com espíritos comunicantes se a gente não tem como alvo clareza na comunicação entre nós, em primeiro lugar, nós da equipe mediúnica. Isso é fundamental ter em vista. Repito, como é que a gente quer lidar com espíritos comunicantes se não há clareza na comunicação entre nós? Ora, então eu quero lidar com o espírito comunicante. Se não há clareza na comunicação entre nós, é evidente que não haverá clareza na comunicação do espírito quando incorporado no médium. Então, se eu não consigo nem sequer compreender a situação, o quadro em que o espírito está envolvido, não consigo ter clareza a respeito daquilo que ele expressa, como é que eu vou agir se não consigo nem compreender a situação dele adequadamente? Nesse aspecto é muito perigoso a gente sair fazendo pré-julgamentos, né? Ouvir o espírito é uma coisa muito importante, mas de novo, para ouvir o espírito, clareza tem que ser uma meta. E se clareza não é uma meta na comunicação entre os médiums, né, eu digo, nos momentos de estudo e outros momentos mais, né, enquanto equipe mediúnica, né, ou como equipe mediúnica, como é que essa clareza vai se manifestar do nada durante o transe mediúnico? O transe mediúnico é uma consequência do que a gente tem em equipe. Não é uma mágica, não é um improviso. Né? Aliás, essa é uma frase muito boa, salvo engano é o espírito Alex Arthur, que sempre gosta de repetir assim, você não improvisa um transe mediúnico. Né? O
transe mediúnico ele é simplesmente consequência daquilo que o médium, numa instância mais individual, é na sua vida inteira, e, do ponto de vista da equipe, é uma consequência do que a equipe mediúnica tem como construção, do que a equipe é, né? Como um corpo, né? Como um time. Portanto, não tem como dar um play, esfregar uma lâmpada de Aladim, não é? E de repente as coisas se manifestarem assim com clareza. Voltamos àquela epígrafe de Kardec, né? A proporcionalidade entre o que nós temos em matéria de homogeneidade de pensamento e outras precauções e a qualidade das comunicações obtidas. E é proporcional, não há mágica, né? É muito, muito importante aquele curto trecho de Kardec, não é? Eu repito então no livro Magos Negros, Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita, do Espírito Pai João de Aruanda, escrevendo pela mediunidade de Robson Pinheiro, eu leio um trecho do último capítulo, capítulo 8, chamado Condensadores Energéticos, especificamente o item 122, um pedaço, na verdade, de uma longa resposta que Pai João dá. O dirigente deve ser alguém com os pés no chão, avesso a ficar vagando entre hipóteses místicas e pensamentos agitados por teorias estranhas. O vocabulário utilizado, tanto entre os membros da equipe mediúnica quanto no trato com os espíritos, precisa ser o mais claro e simples possível, sem terminologias complicadas, em desuso, ou ainda vigentes tão somente entre um pequeno círculo de iniciados. Os médiuns precisam saber o significado exato daquilo que é dito. Por incrível ou óbvio que pareça, esse ponto representa entrave em mais grupos do que se possa pensar. Você vê que Pai João parte bem da base, não é? Parte de coisas realmente elementares. E por vezes é aí que mora a sabedoria e que mora o pulo do gato, não é? Como diz a gíria. Gosto muito dessa abordagem dele, por isso estou fazendo todo esse preâmbulo aí para a gente mergulhar no trato propriamente com os espíritos. De novo, abro aspas para Pai João de Aruanda. Por esse motivo, conforme minha opinião pessoal, é desejável que os médiuns invistam no minicurso de pronúncia, vocabulário, leitura e interpretação de texto e disciplinas afins. Afinal, a matéria-prima e a ferramenta de uma reunião é a comunicação. Deparamos com grande quantidade de médiuns que não conseguem se expressar corretamente, que apresentam enorme dificuldade ao falar das próprias ideias, que dirá ao transmitir o pensamento dos espíritos. Como não são capazes de descrever as percepções e sensações que registram, quando o dirigente interpela o espírito num processo obsessivo complexo, ficam sem saber o que o desencarnado quis dizer. O diálogo não avança. Falta clareza para exprimir pensamentos, emoções, sensações. Sobretudo, resta a dúvida de em que medida aquilo que foi dito durante o transe advém do espírito, se a comunicação foi fiel ao que foi sentido e ao que foi dito, ou se tudo não passou de uma impressão ou interpretação do médium, que não alcançou o raciocínio e os conflitos do espírito. Eis apenas um exemplo do que pode ocorrer e da influência que a capacidade de expressão exerce sobre a atuação dos médiuns. Sem sombras de dúvida, o fator comunicação requer ser mais trabalhado e explorado dentro de uma equipe mediúnica, cada qual com as suas particularidades. Vejo muitas vezes que há pessoas aspirando ao exercício da faculdade de psicofonia ou de psicografia, mas que não sabem sequer falar e escrever direito, nem mesmo exprimir com exatidão seu próprio pensamento. E Nego Velho não está fazendo apologia da sofisticação e da seleção apenas daqueles indivíduos dotados de mais instrução. Não é nada disso. Você vê que alerta é importante, né, para que não distorçam o que ele está dizendo. Continua Pai João. Note bem que falo de aprimorar aptidões sem perder de vista a simplicidade. Não se trata de algo complicado nem inatingível, mas de buscar clareza, eficiência na comunicação, erradicando para bem longe a confusão, a obscuridade e o mal-entendido. Todos temos o que melhorar nesse quesito. Por que não reconhecer esse fato e começar já? Imagine, meu filho, como fica o intercâmbio entre os dois lados da vida e entre
os próprios integrantes, numa reunião em que os médiuns não têm noção da maneira de interpretar um texto escrito, quanto mais o pensamento de um espírito. Que faz o dirigente ou o terapeuta da reunião com os elementos esparsos que consegue obter durante uma comunicação truncada? Como adotar o discurso mais eficiente que se aproxime da cultura do espírito em atendimento, se este mal encontrou recursos para se expressar? E que, afinal, não era tão grande, né? Mas por aí vocês podem ter uma ideia de como é completo esse assunto, né? Num certo sentido vasto e também meio que infinito, né? Não vamos nunca ficar livres de ter o que progredir, como o próprio Pai João assinala, né? Nessa arena. Mas prestar atenção nisso é algo muito importante. Então, de alguma forma, acho que essa primeira aula sobre o tema é um pouco tirar o mito e talvez frustrar a expectativa de pessoas que acham que vai ter uma fórmula, uma dica, ou que os comandos de apometria talvez possam resolver e suprir quaisquer carências nesse sentido. É lógico que os espíritos trabalham, é lógico que os espíritos contribuem, é lógico que a misericórdia divina traz e preenche as nossas lacunas na medida do possível. Os espíritos falam, né, em Kardec, no Livro dos Médiuns, que preferem trabalhar com médiuns dotados de uma questão moral minimamente razoável, a despeito de limitações outras, mas tão logo haja uma moral compatível com mais recursos, eles vão para onde tem mais recursos, porque a dificuldade arrefece. E a gente precisa ter consciência de que cabe a nós, médiuns, trazer para a mesa, vamos dizer assim, né? Oferecer recursos para que os espíritos se expressem, não é? Eu sempre brinco, gosto de usar essa metáfora, de que é como se nós fôssemos um jogo de Lego, não é? Aqueles jogos de pecinhas, né, a serem montadas. A gente tem que ter peças em variadas cores, formatos, né, em quantidade suficiente e variedade também suficiente, de modo que os espíritos que vão fazer a comunicação, sejam os espíritos a serem tratados ou os da equipe, vão montar aquelas peças ao bel prazer, mas eles não conseguem forjar uma peça nova. Ou seja, esse repertório é nosso, não é? É a gente que traz. Então, o que eu dizia é que possivelmente eu frustro a expectativa daqueles que acham que é possível pular para esse assunto de como é que nós vamos resolver com os espíritos, como é que nós vamos fazer um diálogo, e às vezes há uma ansiedade para que se faça, né, se resolvam os casos assim em 2 minutos de conversa, e que por vezes é mais falação do que ouvir, né, um outro aspecto que merece ser destacado, porque é tão importante quanto falar é ouvir, né, para saber o que nós vamos dizer, compreender a situação do espírito. Né, muita pretensão achar que pela mediunidade nós vamos descobrir tudo e que, portanto, o mau espírito precisa falar. Por vezes a gente percebe as coisas com clareza, é importante que o espírito fale, descreva questões, né? Se são bandidos, a gente vai saber das estratégias deles. E se são espíritos que precisam ser tratados, a gente vai conhecer qual é a dificuldade real do espírito, né? E não fazer do tratamento uma violência, né? Vai poder entender exatamente do que o espírito precisa, e às vezes o que ele mais precisa, inclusive, é ser ouvido, não é? Esse, por vezes, é o maior tratamento. Mas então, retomando pela terceira vez, saindo das minhas digressões, não é possível saltar para essa condição de lidar com os espíritos comunicantes, como esse nosso título do tema que ora a gente aborda pode levar a engano e levar a se interpretar, sem a gente pensar, peraí, mas como está a nossa comunicação? Como a gente lida com os recursos ou oferece, como está a qualidade dos recursos que a gente oferece para que os espíritos se expressem? E, de novo, como não tem improviso na hora da mediunidade, isso vai ser baseado no quê? Na preocupação que a gente tem em ser claro no cotidiano e uns com os outros na equipe mediúnica. Nunca nós tivemos tantos instrumentos de comunicação ao nosso dispor. Nunca foi tão fácil se comunicar.
não é? Nunca tivemos tanta possibilidade de trocas instantâneas de comunicação, não é? Todo mundo, quer dizer, todo mundo com alguma idade, talvez, pelo menos como a minha, há de lembrar a dificuldade que os nossos pais, ou então, em alguns casos, avós, se é que alguém não viveu isso, de conseguir um telefonema, não é? Meu pai dizia que era interurbano para dentro do estado, era algo que pedia-se a telefonista de manhã e se esperava conseguir lá pelo meio da tarde. A gente avançou muito dessa situação, né, de modo que o telefonema ficou uma coisa absolutamente corriqueira, ainda uma época era muito caro conversar no horário comercial, mas depois isso foi derrubado, e a tecnologia, as condições avançando, com o advento do telefone celular, bom, aí sim a gente a todo instante está com muita facilidade. E é tão fácil hoje que até o telefonema, não é, ficou menos importante, perdendo lugar para troca de mensagens instantâneas, que começaram sendo com texto e agora com áudios, imagens, vídeos. Então, a gente não precisa nem saber se a outra pessoa está disponível para falar naquele momento, a gente já manda a mensagem por esses aplicativos de conversa instantânea. Que maravilha, não é? Que maravilha. Mas o paradoxo a que eu me referia, e aí, como eu estou dizendo, talvez não seja um paradoxo, porque justamente a falta de esforço, não é? Como a gente não preza a comunicação e a riqueza, a novidade que é aquilo, de ser tão fácil recorrer ao outro, justamente pela facilidade de recorrer, a gente parece que se esforça pouco e perdeu-se a noção, não é? Que, por exemplo, havia numa carta, né, quando escrevíamos carta, ou até mesmo telegrama, naquela linguagem quase codificada assim, de ter clareza, porque não era possível uma réplica imediata, não é? Ao responder uma carta, se eu não entendesse um trecho da carta, eu precisava escrever uma carta em resposta, postar, chegar lá no interlocutor, para que, por sua vez, ele esclarecesse. Então, havia uma preocupação em ser o mais claro possível para não deixar dúvidas no que estava escrito. Hoje, digamos, o substituto da carta, que é o e-mail, assim, uma comunicação um pouco menos ágil ou instantânea, chega a ser uma piada. É normal que, no ambiente profissional, principalmente, a gente note, a gente precisa de ter 2, 3 trocas de e-mail que poderia ser resolvido com uma. Só para entender o que se quis dizer, para clarear, porque há uma preguiça do interlocutor em se explicar, não é? Há eu acho, a crítica que eu faço é sempre assim, delega-se muito ao interlocutor a tarefa de entender o que eu quero dizer. É obrigação dele se esforçar, se debater para me entender. Não é obrigação minha, como emissor da comunicação, ser claro. Está muito desigual esse esforço e isso gera muito mal-entendido. Como, eu pergunto, como isso não se refletirá na clareza e na qualidade da comunicação numa reunião mediúnica? Eu pergunto, como? Se eu não me esforço para que o meu interlocutor me entenda no meu cotidiano, e nem mesmo quando eu tomo a palavra, por exemplo, nos momentos de estudo com a equipe mediúnica, como é que, de repente, na hora do transe, pluf, vai acender uma luzinha e o espírito vai achar importante ser claro? Ou o espírito que se manifesta através de mim vai conseguir romper essa falta de hábito de eu me esforçar nesse sentido e ser de uma clareza, ser rico? É por isso que dá aquelas percepções, né? Aí já não falando da incorporação, né, da mediunidade falante, mas quando um médium sente ou enxerga alguma coisa, né, e pela evidência relata, ficam aquelas relatos pobres, paupérrimos, né, repetitivos. Ah, tem uma massa. Ah, tem uma coisa escura. Ah, estou sentindo um peso. Ah, tem alguma coisa ali em torno. Quer dizer, é uma falta de vocabulário, é uma pobreza. Repito, faço minhas as palavras do Pai João, não se trata de selecionar as coisas, ou os médiuns, pela quantidade de instrução, nada tem a ver com isso, mas tem a ver com combater isso, essa crítica que eu faço, que me parece evidente nos grupos hoje, não só mediúnicos, eu digo, na nossa comunicação
humana como um todo, pelas questões que eu levantei, de nós revogarmos esse menosprezo à clareza. Quer dizer, então é aquela história, como é muito fácil o outro me responder, como é muito fácil uma réplica, eu não me interesso em ser muito claro, eu sou o mais resumido possível, mais breve. Se o outro tiver dúvida, ele que pergunte, entendeu? Só que se o outro tiver dúvida, ele que se vire para entender, né? E isso gera realmente muito mal entendido, não é? Basta ver que, acho que em qualquer agrupamento humano, profissional, familiar, na instituição, né? Na casa, no templo religioso, onde quer que seja, comunicação costuma ser a fonte dos maiores conflitos, né? Não quer dizer que não haja oposição de ideias e contrastes efetivos, né? Mas a maior parte das vezes, me parece, é mal entendido, né? Reflitam sobre isso, que não tem como pensar em se comunicar com os espíritos sem a gente se preocupar com clareza, né? Com expressar, com dar recursos para expressar, com oferecer repertório para os espíritos, né? Talvez eu encerre esse aspecto dizendo daquela recomendação sempre muito ilustrativa que o Espírito Emmanuel dá a Chico Xavier, em certa altura, ainda no início, digamos, da sua carreira, da sua história mediúnica, quando ele morava em Pedro Leopoldo, perto da capital mineira, e que ele diz a Chico Xavier assim, leia de tudo, estude tudo, porque qualquer coisa que você colocar, né, estou falando agora com as minhas palavras, qualquer conhecimento que você botar para dentro, vamos assim dizer, é repertório que você nos oferece um pouco mais, né?